Iniciando a gravação para a galeria do YouTube aí. Seguinte, hoje a aula vai ser sobre bancos de dados não relacional. Só deixando claro, essa aqui é uma sprint extra, tá? Para vocês. E ela, vocês teoricamente já sabem banco, né? E daí, por que a gente não deixou as sprints juntas, né? Porque a gente teve banco de dados relacional e por que o não relacional não ficou logo em seguida? Porque existe a maturidade, né? Lógico que depois de ficar zoando o nome do banco agora há pouco a gente falar de maturidade, mas eu digo maturidade de conhecimento, de vivência. Né? Então agora já deu tempo suficiente para vocês maturarem o que é um banco de dados e o porquê que ele é um banco de dados relacional, como usa, como faz, os joins, DML, DQL, tudo isso vocês já fizeram, né? Várias vezes. E agora, a gente vai quebrar todos esses conceitos, né? E se a gente fizesse isso logo em seguida, ia ficar... poderia confundir vocês. Né? Então, é por isso que a gente deixou essa sprint lá para o final. Então, hoje a gente vai entender a diferença entre banco de dados relacional e não relacional, e a gente depois vai instalar o MongoDB e dar uns 2, 3 comandinhos ali só para vocês verem como é que funciona o shellzinho dele ali. E é isso. Tá? A aula de hoje vai ser bem curtinha, porque como amanhã vocês vão ter apresentação, o Saulo vai explicar um pouquinho mais disso depois, eu não quis quebrar a linha de raciocínio. Então hoje eu explico um pouco da teoria, a gente instala um ambiente e faz um negocinho só para ver funcionar, e daí na outra aula, aí a gente pega pesado, tá? Na aula do dia 5. Tá? Mas isso a gente fala depois. Eu estou justificando que a aula de hoje vai ser bem rapidinho, tá bom? Então façam perguntas, foquem nesse tempinho que a gente vai estar aqui, tá? Para conseguir dar conta. Acho que não chega, acho que 1h59 já tá bom, Saulo. Não chega a ser 2 horas, não. 1h59 só. Partiu. Por quê? Por que a gente está falando de outro jeito de fazer o banco de dados, sendo que vocês já sabem um tipo, e para que eu preciso saber outro? E por que eles criaram outro se já tinha um criado? Fica esses questionamentos. Assim, existe aquele fenômeno chamado dilúvio de dados, né, que aconteceu com a chegada de novas mídias. Então tem muita informação, muita coisa agregada. Olha o Instagram, o Facebook, como é que é. Então, o que acontece? Agora chegou no momento onde cada pedacinho conta. Então, eles criaram um banco um pouco mais leve, né, e uma forma diferente de estruturar a informação de maneira com que ela fique mais otimizada também em relação ao espaço. Então, digamos assim, que você tem algo, por exemplo, sei lá, você está comprando uma balinha a 5 centavos, né? Só que se você compra lá 1 bilhão de balinhas, né, dá um valor. E aí agora o que eles estão fazendo é diminuir o valor da balinha para 1 centavo. Entendeu? Diminui bastante, são 4 centavos, que lógico, se você faz coisinha pequena, você não vai nem sentir a diferença. Mas quem faz coisas grandes é um montante enorme que você está aliviando, né? Então, é nesse intuito que foi criado um banco de dados não relacional. Tá? E o que significa a sigla no SQL, ou no SQL, ou sei lá, do jeito que vocês quiserem chamar, cultura inglesa aí,
Felipe, que é professor de inglês, fala qual que é a pronúncia correta desse aqui. NoSQL, not only SQL, né? Falaria. Perfeito, muito obrigado. É... Na verdade, vocês têm que entender que não é só o SQL em si. Né? Não é só o fato de não ter apenas o SQL ou você não ser relacional. Vocês têm que entender isso aqui como se fosse um movimento. Tá? Um movimento, por exemplo, open source. Tá? Um movimento maker, talvez. Encare como se fosse uma ideologia. Tá? Por quê? Porque existem várias formas de você fazer um banco de dados usando o Not Only SQL, e existem, acho que cinco jeitos de você fazer. A gente vai aprender um desses 5, tá? Porque não dá para aprender todos. Quer dizer, até dá, mas não aqui. Então, não fiquem travados na nomenclatura, tá? Porque há muito pouco tempo atrás, isso aqui não era dessa forma. Era apenas não relacional. Então, era NoSQL, efetivamente. Agora, eles colocaram not only não faz tanto tempo assim, por conta que tem umas estruturas que usam os dois. Tá? Então, eles resolveram mudar o termo para abranger isso aí. Mas, enfim, isso aqui é mais para vocês entenderem aonde vocês estão pisando. Então, igual eu falei, ele foi criado para ter uma performance melhor e uma escalabilidade mais horizontal para suprir as necessidades onde os bancos relacionais não são eficazes. Daí, aqui é basicamente a diferença real oficial aqui. Quando a gente está no relacional, a gente vai ter o database e no MongoDB a gente também vai ter o database, tá? Que vai estar abrangendo tudo isso aqui. Só que daí começam as diferenças. No relacional, a gente tem as tabelas. Como no relacional ele não trabalha com essa estrutura, então ao invés de tabelas a gente tem coleções. Tá? Já no estruturado a gente tem rows, né, que são linhas. Aqui a gente não tem linhas, aqui a gente tem documents. Tá? E as colunas do nosso relacionado são campos. Beleza? Essas nomenclaturas aqui, que uma que é meio referente à outra, mas para ficar didático para vocês entenderem, mas é para ver que não vai ter esse negócio de tabela, linha, coluna, tá? Vão ser coleções, documentos e campos. Isso é só em termos, né? Ou muda mesmo? Muda mesmo, muda mesmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? E por que o Mongo? Por que a gente escolheu o Mongo para passar para vocês, né? Primeiramente, porque ele é o líder de mercado, né? Um dos líderes de mercado, mas se você for ver no ranking, ele aparece logo após os bancos de dados relacionais, tá? Então, é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado. Então, uma collections não está realmente ligado a uma tabela no SQL. Não. É diferente a estrutura. A gente faz essa relação porque se você quiser passar de um para o outro, dá para fazer, mas não é conectado. Não tem relacionamento, tá? É só colocar o dado naquela estrutura. Tá? Além disso, o Mongo ele também tem umas features bem legais, tais como replicação, indexação, balanceamento de carga, etc., que a gente não vai ver aqui, mas ele tem. Tá? Então, fica aí como conhecimento extra, né? Vocês tendo uma experiência base, daí depois é só vocês seguirem em frente e irem se aprofundando, né?
E então, como é que ele faz para armazenar os dados, né? O Mongo, ele é orientado a documentos. É um estilo NoSQL orientado a documentos, tá? E ele usa documentos que são muito similares ao JSON, tá? Quando você estiver fazendo, vai parecer que é JSON. Mas ele converte para outro estilo que eu já vou falar sobre. E o melhor de tudo, né? Talvez por isso que ele é o líder, é que o Mongo ele é open source. Lembra que eu falei do movimento e etc? Então, ele é parte desse movimento open source também, o que contribui muito para a evolução da sua tecnologia. Como assim? Quando é open source, tanto empresas pequenas quanto empresas grandes podem utilizar sem grandes problemas. Né? E a escalabilidade disso é enorme. Então, para pensar, bota na balança. O relacional, ele tem toda uma estrutura base fixa, só que eu vou ter que usar um Oracle, eu vou ter que usar o MySQL, vou ter que usar algum banco, né? E dependendo de como for, se eu for aumentando a escala desse banco, eu vou precisar de muito mais processamento, muito mais máquina e um banco mais parrudo. Então eu vou ter que começar a pagar por isso, né? Já no Mongo, não é assim que funciona. Tá? Posso ter um banco relacional e não relacional na mesma aplicação? Sim, sim, tanto que foi isso que eu falei. Por isso que aqui mudou o termo, porque o pessoal está fazendo isso sim. Tá? Antes era no SQL mesmo, tipo, não usa relacional. Daí eles falaram, não, mas a gente está usando aqui, mano. E agora? Ah, então não apenas. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então bota na balança. Se você é uma empresa pequena, você vai optar por não pagar, porque você não tem dinheiro para pagar. Se você é uma empresa grande, você tem dinheiro para pagar, mas se você vê que o negócio é mais rápido e ainda tem a opção de não pagar, porra, fechou, é isso aí. Né? Então ele está crescendo bastante no mercado aí. Lógico que não demanda só isso, uma decisão de qual banco você vai usar, se é open source, se não é, etc. Tem vários fatores envolvidos nisso aí. Só que esses dois que eu falei são um deles, mas depende muito do negócio, do modelo de negócio que você vai fazer. Inclusive, vocês não perguntaram, mas eu já respondo. Eu vou mostrar aqui as empresas que utilizam o Mongo na sua vida. Então, a gente vai entrar no site do Mongo, mongodb.com. Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó quem está aqui. A InVision, o eBay, a Adobe, o Google, o Squarespace, Sega, Intuit, e eHarmony, EA Games, o Verizon, Shutterfly, o governo do Reino Unido e o SAP. Ou SAP para os íntimos. Se tem aí, não é confiável. Não é isso. Ó. A EA não é confiável. Quer me dizer que os dados da Princesa Elizabeth estão no MongoDB? Isso. Ué. Fica a dica. Se tem EA é pago. Não. Não é assim. Sim, é assim. E ele deve cobrar uns R$600 só para abrir. Enfim, tem outras, muitos mais, mas eles deixaram essas daqui como exemplo, tá? Daí, deixa eu voltar aqui. O que é esse Bison, né? Ou Beisola, como eu andei vendo na internet? Ele é como se fosse o JSON, só que com plus a mais, tá? Então, ele suporta a incorporação de objetos e matrizes dentro de outros objetos e matrizes. Ou seja, é um array dentro de um array. Tá? Igual o Saulo colocou aí, o JSON é o JSON em binário. Tá? Então,
quando ele usa esse estilo de arquivo para guardar as coisas, isso vai significar que ele vai oferecer a simplicidade e a flexibilidade do JSON, juntamente com a velocidade e a riqueza de um formato binário leve. Ou seja, estruturalmente ele muda para poder suportar mais coisa e ficar mais simples. Tá? Como assim? Olha como é que é. O JSON, tá? Isso aqui vocês conhecem bem, né? E como é que fica no BSON, o BSON? Ele fica numa linha só, certo? E daí, isso aqui, para fazer um paralelo, talvez, é como se fosse... Putz, veio na cabeça agora para fazer um paralelo, mas eu esqueci. Mas ele fica todo linkado nesse mesmo registro. Né? Então, ó, o tamanho do documento, o valor, eu consigo dizer as mesmas coisas aqui dentro, só que eu vou ocupar menos espaço. Por que o tamanho do B é 4? Por causa que ele conta também o vazio. O vazio existencial que está no meio de todos nós. Aí, além disso, compreende? Explica isso aí de novo, eles vão também filosofia. Tá, o que você quer que eu explique, Samuca? Tá em grego. Na verdade, isso aqui, né, vocês não vão encostar muito nesse arquivo aqui. Até dá para fazer direto por JSON, mas não se preocupem. Isso aqui é só o jeito que ele vai guardar as coisas no banco. A gente vai acessar isso tudo de outras vias, tá? Mas, ó, aqui é o tamanho do documento, aqui é o tipo do valor, aqui é a chave que a gente está usando. Note que também tem um vazio aqui. E o valor. Né? O valor aqui no caso é o 3. E aqui mesma coisa, continua o tipo do valor, que é uma string. A chave, o B. Aqui ele fala também o tamanho, por quê? Eu vou ter um string, eu vou ter que falar qual que é o tamanho desse string. E o valor, x, y, z e vazio. Tá? Porque o vazio também é um valor que precisa ser guardado. A gente também precisa lidar com os vazios que existem dentro de nós. Tá? Filosófico. E acabou. A parte teórica é isso aí. Tá? Agora, vou sair fora e a gente vai instalar junto. Tá? Então, adentrem no site aqui. Tem para Linux? Tem. Adentrem nesse site aqui, o mongodb.com. E daí, vejam só, vocês vão em software, community server, clica. E aí vocês vão entrar numa parte aqui onde ele vai falar qual sistema operacional você quer brincar, qual versão, né? Eu não sei vocês, mas eu confio nas pessoas, né? Eu acredito que as pessoas são naturalmente boas e é a programação que deixa elas ruins, né? Não o contrário. Então, se ele está falando que a melhor versão para mim é a 4.4.6, eu vou deixar. Mas se você quiser alterar isso aqui, você pode, tá? Você pode pegar essas outras duas que ainda estão em release candidate, ou seja, ainda pode ter bugs, tá? Ele está falando para eu colocar essa, eu vou acreditar nele. A plataforma que a gente vai usar, que é o sistema operacional aqui, ó,
Tem o Red Hat, CentOS, blá, blá, blá. Isso aqui é tudo distro de Linux, né? Mas tem para Mac também, macOS, e para Windows. No meu caso, é o Windows, ou Windows, né? E aí você também tem duas opções, ou você vai baixar ele em MSI ou em zip, tá? Tanto faz. Eu prefiro baixar em MSI, que é só Next, Next, Next. O Windows 11, não estou sabendo, mas deve ter também. Você já está com o Windows 11 aí? Tem uma galera que já botou para instalar. Já tem uns amigos meus que já estão usando. Engraçado que eles pararam de me responder um pouco, então talvez tenha dado ruim. Aí, ó, isso. Lembrem que o tutorial já está lá, tá? Já está no GitHub lá para vocês aprenderem. Isso aqui que eu estou fazendo é só para ficar aí como um exemplo dado aqui. Vou fazer uma máquina virtual aqui para testar. Beleza? Clicando em download, ele vai baixar o arquivinho para nós. Igual a Ana Maria Braga, eu já tenho o arquivinho aqui, já baixado. Tá? Daí, com o arquivinho baixado, espera 20 segundos, tá bom. Não tem que logar não, Luana. Você está no lugar errado. Ó, você vai entrar aqui no MongoDB. Se você clicar em Get Started, aí ele vai pedir login. Porque você vai ter que logar lá no site deles para usar o Atlas, né? Só que você não vai clicar ali. Você vai clicar em Software, Community Server, e aí ele vai te jogar para cá. Aí você consegue baixar sem fazer login. Conseguiu? Tá treinado? Como assim? Ah, sim. É. Bom, igual a Ana Maria Braga, já está aqui, downloadado. Daí é bem simples, tá? Eu até estava pensando em dar o zoom, mas não precisa. Tá? É muito rápido e muito simples. Next. Aí aqui é a parte mais legal, que vocês vão ter que ler lá até o final, mas tem que ler mesmo, traduzindo, porque senão vai saber o que eles querem da gente, né? Então leiam, e depois que ler, traduzir, entender, aí a gente dá eu aceito os termos. Né? Eu, no caso, já li em casa, então não preciso ler de novo. Mas no caso de vocês, leiam até o final. Tá? São pouquinhas páginas aí. Next. Não, o da hora seria se vocês lessem mesmo e me fizessem uma pergunta sobre o negócio depois, né? Ó, beleza, daí tem a opção de qual setup, o custom ou o complete. Faz o complete. Vai fazer uma prova para mim? Sucesso. Eu vou tomar pau, igual eu tomei na prova de ontem. Triste. Foi por muito pouco, certo? Foi por muito pouco. Eu precisava tirar 700, eu tirei 513. Mas tá bom, tá bom. Fica pra próxima. Ah, tá perto, foi quase? Foi. Se eu for parar pra pensar, né? Faltou só quase uns 200 por menos. Pelo menos você tentou, professor. Ninguém pode dizer que você não tentou. Exatamente.
chegou nessa parte, install mongod, né, as a service, tá? Se você não instalar isso aqui, não vai subir o servidor, você não vai conseguir fazer os negócios, tá? Então, next, install mongo compass. Você pode instalar o mongo compass, a gente não vai usar ele hoje, eu vou até mostrar ele, porque ele abre direto, já tem. Nem se eu não quisesse mostrar, não daria, mas eu vou só mostrar e depois a gente brinca com ele direitinho, tá? Hoje a gente vai fazer pelo próprio prompt dele, tá? Mas instalem, já deixem aí. Next. Daí ele fala, eu estou pronto para instalar a fita, pode começar? Aí você fala que pode. Instalar. Ele vai falar se eu desejo mesmo, sim, pode instalar. Ele está começando a instalação, só deixar. E aí, neste momento, a gente começa aquela soft talk. E aí, pessoas... o Samuca falou que é melhor 500 pontos numa prova do que na carteira de motorista. Eu penso dessa forma também. Mas o Paulo passou. Então agora acreditem que o cara manja de IA, hein, mano. O cara é top, monstrão. Parabéns, Paulão. Mas se você não fizer 500 pontos, você não ganha um presente do Detran? Ganha. Eles vêm te buscar em casa com um carrinho com sirene no teto. Tipo aquelas loucuras de amor, aqueles carros de loucura de amor, sabe? Vai fazer isso hoje? Isso. É a casa do Sualo. Vai ser na casa do Sualo. Curso MOP? O que é isso? Não entendo. I don't understand. Ah, tá, pode ir pá. Vocês falando de passeio, me dão saudade do Play Center, mano. Eu fui, mano. É, rapaz, era da hora o Play Center, ir com a galera e tal. No Turbo Drop, no Boomerang, Castelo dos Horrores. Da hora, mano. Ficar 30 mil horas numa fila pra ficar 2 segundos no brinquedo. Pelo menos você chegou aí. Eu que fiquei na fila e o brinquedo fechou. Boa! Parabéns! Ah, me mandaram a imagem do passeio aqui. Que delícia, cara! Ô, louco! Sem nem avisar. Que delícia! E o passeio? Agora eu quero saber também.
Ó, terminou nesse meio tempo. Instalando os plugins. É só dar o finish aqui já. Ele tá instalando. Esse aqui é o Compass. Ele está abrindo o Compass. E aqui tem várias formas de você brincar, tá? Você já pode dar um connect. Eu não vou dar spoiler por enquanto. Deixa isso aqui. Depois a gente brinca, tá? A gente vai fazer de um modo mais hardcore. Tá? Na máquina de vocês, abrindo qualquer prompt de comando, provavelmente vai funcionar o comando mongod. Tá? Eu vou mandar aí no chat. Mas, como aqui o negócio é complexo, eu vou abrir direto e vocês podem fazer dessa forma também que funciona. Tá? Descolocar o C. Vocês entram aqui, arquivos de programas. Vocês entram em MongoDB, Server 4.4, quer dizer, versão, né? Porque vai que você está vendo esse vídeo num futuro muito distante, né? Então não vai ser 4.4, vai ser, sei lá, o que for aqui, tá? Bin. E aí tem uns arquivinhos aqui, é só executar, vamos executar esse primeiro aqui, tá? Ele vai abrir um shellzinho do Mongo. Eu vou dar um pouco de zoom. Aqui, ó. Sucesso. E daí, o que a gente vai fazer? Eu só vou dar alguns comandinhos só para vocês entenderem o conceito inicial, tá? Porque eu tinha duas opções. Ou eu lotava essa aula de matéria e a gente tinha um gap muito grande para a segunda aula, ou eu deixava essa aula extremamente enxuta, mas a segunda aula vai ser mais pauleira. Que no caso vai ser segunda, tá? Porque amanhã é apresentação, sábado, domingo e tal. Então eu optei por isso. Tá? Então, comandinhos básicos, a gente chama o DB. Dá um Enter, ele vai retornar teste. O que isso significa? Que você está num banco de dados chamado teste. Tá? Como é que eu posso trocar de banco? É só dar um use, sei lá, example. Ele mudou o banco para example. Quero usar qualquer coisa. Ele mudou para o banco qualquer coisa. Mas o que é isso aqui que ele troca para qualquer banco que eu chamar? É isso mesmo. Tá? Ele troca, primeiramente, e ele só vai criar se você colocar uma collection nele. Tá? A partir do momento que ele efetivamente cria, que você coloca algum dado na tabela, aí ele cria essa database. Tá? Então você pode ficar trocando até o que você quiser. Né? XPTO. Aí, ó. Calma aí, eu não entendi. O que você tá fazendo aí? Você tá colocando use e XPTO? Isso, eu tô trocando. Lembra igual vocês colocam use, tal banco de dados? Uhum. Use master, use SP Medical Group. Sim. É a mesma coisa aqui. SP Medical. SPS. SP Medical. Daí ele troca para o banco, mesmo ele não existindo. Mas se existir, vai reconhecer, né? Sim, ele vai reconhecer, mas ele vai trocar de qualquer forma. Entendeu? Porque você primeiro troca para um banco, né? Esse banco ainda não existe teoricamente. Ele vai ser criado depois, né?
como é que eu sei quais bancos, então, existem realmente? Você coloca show de Bezier, é isso? Aí, ó, é isso mesmo. Esses são os bancos que realmente tem, que estão criados. Tá? Então, tem ali o admin, e aqui diz a quantidade em giga que está lá dentro, o config e o local. Tá? E aí, conforme você for criando, essa lista vai aumentando. Mas a gente ainda vai mexer um pouco com comandinhos no terminal na próxima aula. Tá? Só para vocês criarem um pouco as coisas por aqui, bem simples. E eu também quero mexer com vocês na interface visual, que eu acho legal também de ver as coisas acontecendo por lá. Agora, eu só não decidi ainda qual interface visual eu vou deixar para a aula. Os exercícios estão meio que feitos, mas a interface em si, eu estou em dúvida, eu vou conversar com o Saulove aqui, qual que a gente acha que é a melhor opção. Tá? Não sei se é o Compass ou se vai ser outro. Cada um tem uma particularidade. A gente vai ver qual que é o mais didático, tá bom? E era isso, a aula de hoje foi isso. Né? Eu vou parar a gravação, eu vou abrir para dúvidas e o Saulove tem um recado para dar para vocês também. Então não saiam da aula ainda, crianças. Só um momentinho.